Amém? Graça e paz? Ô, glória. Tá frio, mas há um calor aqui todo especial, que é o calor do Espírito Santo de Deus. Amém? Que está nos aquecendo nessa noite. Aleluias. Eu vim conhecer o frio aqui em Mogi. Não sabia o que era frio. Agora eu conheço, agora eu sei o que é frio. Mas é com alegria que nós estamos aqui nessa noite para continuar recebendo de Deus, continuar adorando e recebendo dele, amém? Aleluias. Eu queria que você abrisse aí a palavra do Senhor que está em João 5. Enquanto você abre, eu queria que você orasse junto comigo assim, ó. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, é teu, Jesus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro. Diga isso para ele. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? E o mundo vai ver. O mundo tem visto a glória do Senhor na minha vida e na tua. Amém? Porque mesmo sofrendo, chorando, nós estamos louvando e adorando o Todo-Poderoso. Você está aqui porque o Senhor Jesus te atraiu até esse lugar. Por nós mesmos nós não viríamos, né? Mas Ele te trouxe aqui para que você aprendesse mais um pouquinho da sua palavra. E essa palavra conta a história de um homem que há 38 anos sofria de uma paralisia, de uma enfermidade física. Mas nós sabemos que toda enfermidade física, ela nasce lá no emocional. Ela nasce lá naquele quartinho escuro. Lá que nascem as nossas... E hoje são chamadas de doenças psicossomáticas. Quando não estamos bem emocionalmente, o corpo grita, o corpo sente. Na maioria das vezes. E estudando essa palavra sobre esse homem, sobre toda essa história desse tanque, desse lugar, eu tenho estudado a palavra de Deus assim. No começo do ano eu pedi para Deus que eu queria muito, esse ano, ler a Bíblia mais uma vez, a Bíblia toda. Mas eu queria ler assim, estudar, comer a palavra. E eu tenho conseguido fazer isso, porque eu comecei a refletir, tenho 30 anos de evangelho, e eu já li a Bíblia 2 vezes, e aí eu comecei a sentir vergonha. Falei, Jesus, tem misericórdia. 30 anos, era para eu ter lido 30 vezes. Vamos pôr assim, né? Uma vez pelo menos por ano. Mas não é tarde para a gente começar, amém? Então é só um testemunho. E aí estudando sobre esse homem, eu gosto de saber assim, o que está
por trás. Porque quando a gente vê uma pessoa assim, triste, uma pessoa rancorosa, uma pessoa carrancuda, que tem aquela cara de carranca, a gente nem quer ficar perto. E a gente pensa assim, ai, nossa, ai, é horrível ficar perto dessa pessoa. Você quer correr, ela vem para perto de você, você quer sair. Mas muitas vezes nós não sabemos o que está por trás daquela carranca. Há algo, há uma história por trás da carranca. E eu acredito que de todas as pessoas que estavam ali naquele lugar, naquele tanque, todas elas tinham uma história. Mas uma história chamou a atenção de Jesus ao passar por ali. Nós vamos ler, eu gostaria de ler o texto. Diz assim, ó, João 5, a partir do 1. A cura do homem de Betesda. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Ele tinha 5 lados. E ele ficava numa das portas ali em Jerusalém. Haviam quantas portas? Me ajudem a pregar? Não, o tanque era 5 lados, mas em Jerusalém havia 12 portas, amém? Simbolizando as 12 tribos de Israel. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Talvez ele não tivesse ali 38 anos, mas há 38 anos a palavra diz que ele estava enfermo. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água, se ponha no tanque, assim enquanto eu vou. Desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, ficou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Que dia que era? Pelo que disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curava. Aleluias. O tanque é de Betesda. Betesda quer dizer casa da misericórdia. E é interessante que a gente pensa assim, mas é casa da misericórdia em Israel. Então o tanque, eles estavam ali esperando uma provisão do Deus de Israel. Mas, estudando um pouquinho mais, ali próximo do tanque havia sido feito um templo ao filho do deus Apolo. E esse menino, quando nasceu, a sua mãe morreu no parto e foi feita uma cesariana. Esse filho de Apolo ele nasceu de uma cesárea naquela época. E ele, a partir dessa história, do nascimento desse filho, desse Deus, ele passou a estudar medicina. E ele fazia terapia com águas,
com água. Por isso, os pagãos daquela época, lá em Jerusalém, ergueram um templo a esse deus, Asclépio, próximo do tanque. Eles acreditavam que aquelas águas eram águas sagradas. E ali haviam muitos judeus, inclusive o homem que sofria 38 anos. Ele já chegou ali sem esperança. Mas ao mesmo tempo, ele estava ali esperando que algo acontecesse. Mas lá no seu coração, no seu íntimo, ele já estava enfermo na alma. Porque você imagina um homem doente, paralisado 38 anos. Eu acredito que durante esse tempo ele não pôde cuidar da sua família, ou se ele não tinha família, ele não pôde constituir família. A gente imagina como foi o processo até Jesus, ele chamar a atenção de Jesus de alguma forma, e Jesus ia ao encontro dele. Ele já estava, antes da enfermidade física, ele já estava doente na alma. E ele estava ali, eu acredito que ele já estava ali, assim, angustiado. Quando a gente lê, ele já estava ali aflito, porque ele via que todas as vezes que a água se movia, alguém era curado e ele continuava lá. Então, quando a gente lê o texto, a gente pode imaginar que ele tinha angústia, ele tinha desespero. Imagina, a possibilidade de eu receber a cura está do meu lado. E eu não consigo ir até lá. Eu não consigo alcançar, eu não consigo receber essa graça. Eu não consigo receber essa cura. Tão próximo de mim e ao mesmo tempo tão distante por não ter alguém para ajudar. E aí a gente olha para esse homem e pensa, ele está angustiado, desesperado, aflito. O que mais que a gente pode imaginar que ele estivesse sentindo? Você pode dizer? Pode falar, igreja, me ajuda aí. Depressão. Ele estava depressivo. O que mais? Como a gente se sente? Dor. Abandonado. Cansado. O que mais? Sem esperança. Agora, uma coisa muito interessante. Ele já estava perdendo a fé. Sabe por quê? Porque ali era um lugar pagão. E ele estava ao ponto de se tornar uma pessoa pagã. E Jesus passou, engraçado que Deus deu a palavra, mas a revelação vem na hora, né? Não vou nem ler. É interessante que quando Jesus chegou ali, tinha outras pessoas. Tinha uma multidão de enfermos. A própria palavra diz que Jesus saiu porque ali havia muita gente naquele lugar. No versículo 13 diz, havia muita gente naquele lugar. Mas Jesus foi ali no meio dessa multidão, porque ele viu algo no coração daquele homem, naquela alma. Ele viu algo de diferente na alma daquele homem. Ele viu possibilidades. Eu disse que ele talvez estivesse ao ponto de se render ao Deus Asclépio. Ele estava ao ponto. Ele já estava no limite. Ele já estava na totalidade das suas forças e energias.
e de repente dá fé. E aí Jesus passando disse, opa, preciso ir lá. Não posso passar direto. Porque eu preciso resgatar aquela alma que já está ao ponto de desistir. Queridos, é assim que Jesus faz conosco. A Bíblia diz que nós não somos tentados, né? O processo não é além daquilo que nós podemos aguentar, né? Nós estamos estudando esse processo. O processo não é além do que a gente pode suportar. Há coisas na nossa vida, há mal que nós tememos. A Bíblia diz assim que o mal, né? Tem um versículo do mal que eu temia me sobreveio, queridos, e esse mal dói. Quando esse mal vem, esse mal dói. Pensa numa coisa que dói. A Karen falou aqui da irmã, né? Da irmã dela, da perda da irmã. Dói. Quem já perdeu um ente querido sabe que dói. É angustiante. Por mais que nós tenhamos Cristo, por mais que a pessoa tenha Cristo, nós sabemos que a pessoa vai estar nos braços do Pai, que logo nós iremos nos encontrar, que é só um tchau, um tchauzinho, um até logo. Dói. E muitas vezes na minha vida, na tua, esse mal é isso, é uma perda de um ente querido. E nós ficamos como aquele homem. O que fazer? Para onde ir? Então eu vou junto com a multidão nesse processo. E foi isso que aconteceu com ele. Ele foi junto com a multidão. Estão falando que lá tem uma água que se mexe e cura. Eu estou lá. E isso acontece conosco também. Se a gente ouvir que na igreja tal cura. E a gente está com uma enfermidade, a gente corre para lá. Quantas pessoas correm? Quando eu tinha 18 anos, eu frequentava um salão de cabeleireira há muitos anos, desde pequena. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu perdi meu pai. Quando eu nasci, meu pai tinha 60 anos. Quando ele faleceu, ele tinha 78 e eu tinha 18. Então, assim, meu pai nunca saiu para trabalhar, porque quando eu nasci, meu pai já era aposentado. Então, eu era um em carne com meu pai, porque eu era a raspinha do tacho, como dizem por aí, né? A caçulinha. E aí, eu fiquei muito angustiada, desesperada, aflita, deprimida, mesmo já conhecendo Jesus, mesmo sabendo que meu pai aceitou Jesus, que tinha tido um encontro com Deus, nós ficamos angustiados, nós sofremos, dói. A alma dói na alma. E aí, nessas idas no cabeleireiro, ele percebeu umas manchas brancas aqui atrás do meu pescoço. E aí, eu não dei muita importância. Aí a mancha branca começou a invadir os lábios, a boca. Em volta da boca, tudo branco. Era vitiligo. Eu tive o diagnóstico. E eu estava já me preparando para me casar. E foi assim muito terrível. Porque eu imaginava, eu era bem mais morena, porque eu pegava muito sol. É que aqui eu estou desbotada. Então a mancha parecia mais. E aí eu fiquei desesperada. Eu era de uma igreja bem tradicional. Aquelas batista tradicional da Convenção Batista Brasileira. Culto de cura, libertação, enfermidade. Era ensino.
Palavra amém, viu? Não é crítica, não. Estão filmando ali, né? Não é crítica. Mas eu precisava de algo a mais. Porque eu estava assim, mais ou menos na situação desse homem. Não era 38 anos, mas estava enferma, precisando de cura. Tanto quanto ele. E aí uma irmã era de uma outra denominação. E lá eles estavam fazendo uma campanha. Os 7 mergulhos de Naamã. E toda semana, era uma vez por semana. Toda semana que nós íamos no culto, nesse culto de cura, nós mergulhávamos no batistério, onde se batizava. Nós representávamos simbolicamente o mergulho de Naamã. E aí eu pedi ao meu pastor autorização para ir e fazer essa campanha. E ele autorizou. Acho que ele viu, ele não queria muito não, mas ele viu tanto meu desespero que ele permitiu. E aí eu fiz e continuei arrumando as coisas para casar. E certo dia, por que eu toquei no salão? Certo dia, eu fui no salão e assim a mancha, ela foi sumindo gradativamente. Eu fui em vários médicos. De repente esse homem aqui, ele foi em vários médicos. De repente esse homem aqui procurou muitas alternativas antes de chegar nesse tanque. Antes de tomar uma atitude extrema, de estar ali num lugar que não era um lugar consagrado ao Deus verdadeiro, mas para ele talvez fosse a última oportunidade de ser curado. E eu fui em vários médicos, eu cheguei aí, lá em Manguinhos, na Fiocruz, não sei se alguém já ouviu falar, lá onde faz as vacinas. E aí eu fui lá porque lá eles atendiam muitas pessoas com doenças de pele, assim, das mais variadas. E aí quando eu cheguei lá, eu era a melhor, eu era menos enferma. Quando eu vi aquelas pessoas assim, ó, rapaz sem nariz, ele foi para a Amazônia e foi mordido por um inseto, e o inseto comia carne. Então ele não tinha, era um buraco aqui. Aí o outro também tinha ido para um outro lugar. Também o inseto tinha mordido e o inseto estava por dentro do braço dele, assim, andando e comendo a carne. E tipo, assim, eram menos... eu era menos enferma, vamos dizer assim. E aí quando eu entrei no consultório do médico, um especialista, né? Ele olhou assim para mim e ele tipo assim, fez aquela cara assim. E eu só com uma manchinha aqui em volta da boca. Porque o pescoço não dava para ver, cabelo solto, né? Atrás da orelha aqui. Ele... Qual é o seu problema? Aí eu... É que eu tenho vitiligo, tipo assim, você não está vendo? Estava nítido. Ele falou assim, então, minha filha, isso aí não é nada não. Isso aí é uma manchinha que não dói, não cheira. Não tem problema nenhum. Não tem sintoma nenhum. Só que onde os poros param de respirar, a pele perde a pigmentação. Simples assim. E aí, então, vai para casa, tipo assim, vai ser feliz. Porque eu tenho outras pessoas sem nariz, sem orelha, bicho andando comendo a carne por dentro para atender. Me deu uma dispensada. E aí ele falou assim, olha o diagnóstico, não tem cura. Vou falar para você. Não tem cura. Ele foi assim, bem taxativo. E eu saí dali dizendo para Deus, lógico que tem cura, Deus.
Se o Senhor curou aquela mulher, e comecei a falar com Deus. Saí dali meio revoltada com o médico, mas falando assim, lógico que tem cura. Se o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, o Senhor curou cego, curou paralítico, como que o Senhor não pode curar um vitiligo? E aí, eu comecei a fazer essa campanha. Entreguei mesmo nas mãos do Senhor e descansei. Por quê? Porque o vitiligo é uma doença lá nas emoções. Lá no sistema nervoso. O vitiligo, ele ataca o sistema nervoso. E aonde é desligado alguma coisa que eu não sei cientificamente explicar. Aonde a parte do corpo onde para de respirar, onde é afetada, fica branca porque perde a pigmentação, a pele não respira. Você é dessa cor, você tem esse tom de pele porque a sua pele respira, né? Os poros estão abertos e a pele respira. E aí eu entreguei nas mãos do Senhor. E vocês olhando para mim, eu fui curada ou não fui curada? Assim como aquele homem. E aí eu tinha 18, eu casei aos 21. Eu casei 3 anos depois, curada. Porque sabe qual era o meu desespero? Era entrar na igreja, porque nem base daquela época ia resolver meu problema. Não tinha Mary Kay, viu? E nem Berenice lá, como é que é? Não tinha. Ixi, há 25 anos atrás não tinha. Então, quando a gente olha para esse homem, nós podemos assim tirar uma lição de vida. E ao mesmo tempo, um exemplo de persistência. Porque, apesar de ele não estar num lugar consagrado a Deus, mas ele persistiu. Ele foi atrás. De repente foi isso que porque muitas vezes a gente vai no médico. É engraçado, acho que alguém já fez isso aqui. Não precisa levantar a mão não. Mas quem já foi no médico, passou pela consulta e não fez o que o médico mandou. Nem comprou remédio. Nós fazemos isso na nossa vida espiritual. A gente vai no médico, vai lá no pastor, aí chora, fala, ou no pastor alguém de confiança, e a pessoa cheia de Deus te passa, escreve lá o receituário para você. Irmã, estou vendo que, olha, se você fizer assim, 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 Deus vai te curar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. E aí você sai dali e fala assim, essa irmã não sabe de nada. Esse pastor não sabe de nada. Ai, não vou fazer não. Ai, dá muito trabalho isso. Vou ter que ir na farmácia. Vou ter que esperar. E quando é manipulação? Ai, não, ainda vou mandar fazer e depois ainda vou ter que ir lá buscar. Ah, não. Aí você pega, põe a receita no bolso, na bolsa e quer o milagre. Quer que o milagre venha, que o milagre aconteça. Você quer a cura. Às vezes alguém te machucou, te feriu, e Deus está falando com você assim, se rende, se rende, se rende. Eu estou aqui pertinho. Eu estou bem próximo de você e eu quero ir até você. Eu quero ir até você. Se rende, se rende, se rende. Me busca. É hora, é agora. É agora que eu quero te abençoar. Eu estou passando por aqui. Eu estou passando na sua porta. Eu estou passando por aqui. Eu quero te tirar dessa angústia, dessa dor, desse sofrimento, dessa aflição. Mas você está lá. Duro. Ah, não vou fazer. Ah, o pastor falou para
que eu preciso orar mais, que eu preciso largar a televisão, aquelas monte de série que eu gasto horas assistindo, para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus. Essa foi a receita que o pastor te passou. Mas aí você pensa assim, você está tão doente na tua alma que você pensa assim: ai, acho que eu vou ver aquele filme, igual o pastor falou ontem, aquele filme romântico, porque aí eu esqueço. O filme romântico vai me fazer esquecer que eu estou com uma dívida, que vai chegar o boleto, está chegando carta de cobrança, e você está lá, né? Vendo estrelinha, porque você está vendo um filme romântico. Ao invés de buscar a Deus dentro da palavra, porque a Bíblia tem resposta para tudo nós precisamos saber. Eu brincava muito dizendo que filho não vem com manual, mas nós que somos servos de Deus, nós temos um grande manual de fé e prática, que é a palavra de Deus, para criar os nossos filhos nos caminhos, para dar princípios para eles. Então, os nossos filhos, os meus filhos, os seus filhos, os filhos de todos aqueles que servem ao Senhor nascem com manual. Amém? Já vem com manual. Então, muitas vezes nós ficamos assim desesperados e tão perto da bênção, como estava aquele homem lá no tanque, esperando de alguém que não podia ajudá-lo. Porque vocês imaginam, não foi 1, não foi 2, não foi 3 dias, foram 38 anos de espera. Quem aqui já esperou algo por 38 anos? Está esperando? Tem gente aqui que não era nem nascido há 38 anos. Então, diga aí para o irmão que está do teu lado assim: a gente ainda está no lucro. Estamos no lucro. Se só esperamos 2, 3, 4 anos, 5 anos, estou no lucro. Quando eu comecei a ler, eu falei: 38 anos esperando uma cura física, uma cura da alma, uma cura interior, uma cura de dentro para fora. 38 anos. Então eu falei: Jesus, estou feliz da vida. Estou feliz da vida porque eu creio que eu creio pela fé. Não vou esperar 38 anos não. Meu Deus. Porque de repente daqui a 38 anos nem vou estar aqui. Mas estou esperando uns 3 anos. Quase 3 anos estou esperando. Estou passando no processo. Então, 3 anos não é nada. Fala para o irmão que está ao teu lado: não é nada. Para quem esperou 38 e recebeu o milagre de ver Jesus ia passando com seus discípulos. Aí, de repente, Jesus: opa, tem alguém ali que já chegou no seu limite, eu preciso ir lá. E é assim comigo e com você. Jesus vai estar, você vai chegar na igreja. E aí Jesus vai entrar e vai passar aqui, ó. Vai passar. Jesus vai passar, está passando. De repente ele vai olhar e vai dizer: alguém já está no limite. Precisa da minha intervenção. Precisa de mim. Alguém está dizendo: mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Todos nós precisamos. Todos nós estamos assim, aguardando em Deus. Se você está aqui nessa noite precisando de um milagre, você está como aquele homem, aguardando e esperando. Nesses dias em que tudo é muito rápido,
Eu tenho experiência assim pelos meus filhos. Essa geração não gosta de esperar. Se demorar um pouquinho, ai, já querem desistir. Quero mais não, demora muito. Outro dia estavam conversando e aí surgiu o assunto de faculdade. E aí quando se fala que vai fazer faculdade em 4 anos, nossa, é 4 anos, é 5 anos, é 6 anos. Ai, não dá não, vou procurar uma de 3, que é mais rápido. E aí vai dar certo? Vai procurar só porque é mais rápido? Se você for no McDonald's, você for num restaurante, você pedir um prato específico, qual que vai demorar mais? Do restaurante. E você fica, se você é acostumado a ir no McDonald's, olha, estou falando por experiência própria, te dá uma agonia, porque você fica assim, mas esse prato não vai vir não? O que estão fazendo? Foram matar o boi? Porque nós somos imediatistas, nós queremos agora. E nós, muitas vezes, nós queremos determinar para a pessoa errada. Quem sou eu? Quem é você para determinar para Deus alguma coisa? Deus é que determina a hora. Deus é que sabe qual é o seu limite, qual é a hora. Até onde você aguenta, até onde você vai, até onde você glorifica, até onde você dá glória a Deus por aquele processo terrível que você está passando. Porque agradecer a Deus pelas bênçãos é muito fácil. Louvar a Deus e dançar diante dele, dançar diante do mar que já se abriu, é fácil. Muitas vezes a gente pega assim o texto, né, que Miriam dançou, mas Miriam dançou depois do mar aberto. Não que não tenha que dançar, quero que vocês me entendam. Mas o difícil é dançar do lado de cá, com o faraó lá atrás de você. E se aproximando. E é nisso, queridos, que Deus quer tratar conosco, na nossa alma. Que possamos dançar durante esse processo. Uma vez na sede lá da IPG, eu conversando com a profeta Eza, e ela me ministrando comigo, me aconselhando acerca de filhos, ela falou assim para mim: Deus está falando para você já preparar a festa, já preparar a mesa, já preparar o churrasco, para celebrar a vitória no Senhor. E aí, quando a gente está passando o processo, é difícil a gente preparar banquete. Quem quer dar festa triste? Quem está triste não dá festa. Quem está triste não convida os amigos. Vai fazer o quê? Vai falar assim, ó: ô Karen, vamos na minha casa chorar comigo. E eu só vou chorar, só quero chorar. Vamos chorar. E chama 100 pessoas. Você vai achando que é uma festa, chegar lá é só para chorar. Será que eu teria todos os convidados? Pode ser que eles até fossem, mas sem saber que era para chorar. Eles iam chegar lá todos empolgados, esperando uma festa. Então, assim, que nessa noite nós possamos reconhecer que assim como o Senhor Jesus curou aquele homem num dia atípico, porque era um dia de sábado, podia curar? Não. Mas quando Jesus fez isso, ele deu meia volta e falou: opa, vou ali, hoje é sábado. Mas ele já chegou no limite e ele é mais importante que o sábado.
Eu e você somos mais importantes que o sábado. Eu e você somos mais importantes do que qualquer coisa. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por pessoas, não foi por instituição, não foi, sabe, por placa, não foi por denominação. Jesus morreu por mim e por você. E aí Jesus não se importou que era sábado, Jesus volta. Jesus já sabia que ia ser criticado e que iam atrás dele por causa disso. E aí Jesus diz assim, ó: mas o que fora curado no sábado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus naquele momento, como médico, ele chegou e curou. Ele curou a alma, ele curou o corpo. Só que Jesus não deixou a receita. Sabe? Houve uma emergência. E aí, imagina você no hospital. E aí começou, o médico estava te atendendo e de repente a enfermeira bate na porta: doutor, aconteceu aqui, ó, uma pessoa está infartando e tudo. E aí o médico sai, vai atender aquela emergência e não te passa a receita. E aqui, quando Jesus encontra novamente com o homem, ele dá a receita para que ele continuasse são. Olha o que ele diz. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais. Qual era o remédio? Não pecar mais. Qual era o remédio? Santidade. É como o médico falar assim para nós, ó: você tem problema na garganta, amigdalite, um monte de coisa, e o médico fala assim, ó: não beba água gelada. Não beba líquido muito gelado, para que não te aconteça coisa pior. E aí Jesus fala para ele assim, ó: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por que que nós, quando lemos, interpretamos que o homem estava enfermo não só no corpo, que antes do corpo ele estava doente na alma? Porque ele havia pecado. E quando nós pecamos, nós nos afastamos da presença do Senhor. Não é Jesus que se afasta do pecador, é o pecador que se afasta de Jesus. Eva se afastou de Deus por quê? Eles fugiram da presença de Deus por quê? Por causa do pecado. Jesus sempre está buscando estar perto do pecador. Mesmo não aprovando aquela prática pecaminosa, não se agradando com aquela prática, Jesus sempre quer estar perto de nós. Não do nosso pecado, mas de nós, do homem, do ser humano. E aí, nós podemos ver aqui que Jesus dá a receita: faça assim, que você vai continuar bonzinho. Já houve um milagre, mas faça assim. Vou te deixar uma receita para você dar continuidade ao processo, para você dar continuidade ao tratamento. Porque Jesus ia continuar tratando aquele homem no emocional, no físico. Se ele perdeu a família, Jesus ia restaurar a família. Se ele não tinha família, Jesus ia dar uma família. Ele não tinha emprego, Jesus ia dar um emprego. Por isso Jesus deu a receita e falou: ó, faça assim.
Porque se você não fizer, você já foi curado, já saiu o espírito da enfermidade. Se você não fizer o que está nessa receita, pode te acontecer coisa pior. Por quê? Porque ele estava limpo. Jesus tinha curado, libertado do espírito de enfermidade e salvado a vida daquele homem. Aleluias. Você pode glorificar o nome do Senhor? Jesus amou aquele homem, assim como nos ama. E quando ele vê que nós estamos sofrendo, Jesus está conosco. De repente, os seus convidados, os seus amigos, não vão estar com você na hora da dor. Mas Jesus está. Nós conseguimos sentir Jesus bem pertinho. Quando nós estamos naquela hora da dor, nós conseguimos sentir que Ele é conosco e que Ele está ali não indiferente. Sabe quando você conta um problema para alguém e você espera que a pessoa até chore com você, mas a pessoa fica completamente indiferente. Parece que ela nem está ali te ouvindo. Jesus não é assim. Por mais que muitas vezes, quando nós estamos passando na prova, nós achamos que nós estamos sozinhos, não estamos. Sabe aquela prova que você pensa assim, meu Deus, eu tenho marido, tenho filho, eu tenho pai, mãe, eu tenho tio, tia, tenho uma família enorme, mas estou só. Cadê o pastor? Cadê a pastora? Cadê os irmãos da igreja? Tem coisa que é só nós, é tete a tete com Jesus. Que a gente fala assim, ai meu Deus, eu tenho que dividir com alguém, mas Jesus fala assim, vem cá, é eu e você. Não que a gente não tenha que se aconselhar e nem, né? Mas tem coisas que nós devemos ir diretamente na fonte, que é Jesus. Não no tanque de Betesda buscar o nosso milagre. Nós devemos ir na fonte. Porque nós já temos conhecimento. Aquele homem não conhecia Jesus, por isso ele estava ali no tanque de Betesda. Mas nós que conhecemos Jesus, nós sentimos o cheiro das águas do Senhor. Nós sentimos o cheiro das águas, nós sentimos o perfume dele. E podemos ir até ele, porque muitas vezes nós já nos afastamos dele. Jesus vai para a direita e nós vamos para a esquerda, porque nós não queremos encontrar com Jesus. Porque nós não queremos abrir o quartinho, nós não queremos falar para ele o que nós estamos deixando de fazer. Às vezes nem é fazendo, às vezes é deixando de fazer, porque você pega por omissão. Deixando de cumprir aquele tratamento. Ai, Jesus me curou naquele dia. Ai, nem posso encontrar com ele, porque eu não fiz o que ele mandou. Então, o que ele me receitou, eu peguei a receita, dobrei, botei na bolsa, e eu nem sei direito agora até o que ele me receitou. Então, eu não posso encontrar com ele. Se ele está aqui na Koinonia, eu preciso ir para outro lugar. Você pensa, eu não vou à igreja porque Jesus está lá. Ai, tem culto domingo, tem ceia. Ai, Jesus vai me perguntar se eu cumpri, se eu estou fazendo o tratamento. E eu não vou ter coragem de falar para ele que eu não estou. E nós precisamos ser sinceros. Ontem o pastor falou da diferença entre Esaú e Davi. Esaú e Davi. Saul, desculpa, troquei aqui os personagens. É Saul, perdão.
precisamos saber, nós precisamos ter na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, guardar como foi essa diferença, o que fez a diferença na vida de Davi. Porque contextualizando, quando Jesus chegou, Davi não fugiu. Davi se quebrantou, se rendeu e disse: Senhor, não estou cumprindo a receita. Não estou cumprindo o tratamento que o Senhor me mandou. Precisamos ter essa coragem diante de Deus. Muitas vezes nós não temos diante dos homens, mas nós precisamos ter diante de Deus. Amém? Por isso, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me dizia assim, que hoje há resgate de almas. O Senhor quer resgatar você na alma. Não só aparentemente para você rodar, bater palmas, sapatinho de fogo, mas o Senhor quer fazer algo fluir da tua alma hoje, para que haja um tratamento específico para a tua vida, para que Ele te passe essa receita. Antes Ele quer fazer algo. Queria que você ficasse de pé.